E aí, galerinha, bom dia, beleza? A aulinha de hoje, aula de história, a gente vai falar um pouquinho dos tempos regenciais, né? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho do retrospecto do Brasil a respeito de seus presidentes aí. O Brasil teve 39 presidentes da República. Desses 39 presidentes da República que nós tivemos, 10 vice-presidentes assumiram o cargo de presidente da República. Olha como é que a história do Brasil é meio conturbada quando diz respeito a essa política aí. A gente vai ter Floriano Peixoto assumindo no lugar de Deodoro da Fonseca. A gente vai ter Café Filho assumindo no lugar de Getúlio Vargas. A gente vai ter aí José Sarney, nessa época mais moderna agora, José Sarney no lugar de Tancredo Neves, Itamar Franco no lugar de Fernando Collor, Michel Temer no lugar da Dilma. Ou seja, nós temos vários casos, são 10 ao todo, né, dos 39 presidentes que nós temos até ex-presidente que está no poder agora, Jair Bolsonaro, nós temos 10 vice-presidentes que tiveram que assumir. Os motivos foram diversos, desde suicídio de presidente, até golpes de Estado, até renúncias, impeachments, ou seja, vários tipos de motivos levaram esses presidentes a perderem os seus cargos e deixarem os seus vices no poder. Ou seja, períodos muito conturbados. Agora, você imagina como é que isso aconteceu? A primeira vez que um governante do Brasil perdia o seu cargo, né, deixava o seu cargo nas mãos do seu suplente, né? Era o que acontecia foi o que aconteceu, né, quando Dom Pedro I renunciou ao cargo de imperador brasileiro, retornou para Portugal e deixou aqui seu filho de apenas 5 anos de idade, né? 5 anos de idade era a idade de Pedro de Alcântara, né, que era o presidente, seria o presidente, o imperador do Brasil, estaria no lugar do presidente hoje e tinha apenas 5 anos de idade, né? Lembrando aí, Dom Pedro tinha todo um perfil autoritário, Dom Pedro I, tinha todo um perfil autoritário, impôs uma Constituição, a Constituição da Mandioca, que foi feita pelo Congresso, né, pela Assembleia, chegou nas mãos dele, ele jogou ela fora e fez uma outra Constituição do jeito que ele queria, né, otorgou. Teve guerras durante o período que Dom Pedro foi presidente, foi imperador do Brasil, Confederação do Equador querendo se libertar, depois a Cisplatina, né, se tornando Uruguai, se desligando do Brasil. Então, nós tínhamos o Brasil meio conturbado, e sem a presença de um imperador, era necessário uma regência que governasse o país até Dom Pedro II atingir sua maioridade, que nessa época era com 21 anos de idade. Então vamos ver esse período regencial do Brasil, que vai agrupar aí os anos entre 1831 e 1840. Tá? Esse é o período regencial do Brasil. Em 1840 nós vamos ver que vai acontecer um lance muito louco no Brasil aí, e Dom Pedro II vai assumir esse trono antes dos 21 anos de idade. Mas vamos chegar lá. Questões fundamentais. Nós tínhamos no Brasil uma guerra entre os grupos que queriam a centralização do poder, né? A gente tinha aí grupos políticos aí que queriam que Dom Pedro voltasse, Dom Pedro I voltasse de Portugal e assumisse o poder centralizado nas mãos do imperador. Outros grupos queriam essa descentralização, ou seja, cada estado, cada província, né, no caso do Brasil ainda eram províncias, cada uma ter a sua autonomia, ou seja, cada um responder pelas suas próprias contas. Tá? Nós vamos ter ações aí de 3 grupos políticos muito importantes nesse processo regencial. O primeiro desses grupos eram os restauradores, que tinham também o nome de caramurus. Esses caramurus queriam o retorno de Dom Pedro I até 1834, quando Dom Pedro morreu. Até eles não queriam mais que ele voltasse, mas até Dom Pedro morrer em 1834, eles queriam que Dom Pedro retornasse e assumisse o trono novamente. Tá? A gente tinha os liberais exaltados, que eram os conhecidos como jurujubas. Esses jurujubas eram favoráveis à industrialização do Brasil, queriam que isso aqui saísse um pouquinho, esses liberais exaltados aí, queriam que o Brasil deixasse a monarquia de lado, né? E queria que aqui se tornasse uma república.
Esses queriam a república, eram muito ligados e tinham apoio das camadas mais pobres do Brasil. E a gente tinha aqueles liberais mais moderados, né, que eram chamados de chimangos. Esses chimangos eram proprietários rurais, né, caras mais ricos e que queriam o voto censitário, ou seja, aquele voto que só votava quem tinha uma determinada renda, ou seja, os mais pobres não votariam. Esses eram os três grupos que a gente tinha: os restauradores, os liberais exaltados e os liberais moderados, certo? Vamos falar então das fases dessa república, dessa regência trina, né? Dessa regência, aliás, do período regencial, que começou com a regência trina. A regência trina quer dizer que tinham 3 pessoas que assumiriam o Brasil até Dom Pedro II se tornar maior de idade. Essa regência trina ela durou de 1831 até 1834 e ela começou de uma forma já muito estranha, porque o Congresso, né, o parlamento brasileiro estava de recesso. Então, como ele estava de recesso, foi eleita ali provisoriamente 3 pessoas. Ó, filho, vem cá, fulano, ó, ciclano, você tá parado aí, vem cá. Chamava 3 pessoas e colocaram elas no poder lá durante 3 meses. Em 3 meses, o Congresso retornou a trabalhar. Desde essa época, o Congresso já não gostava muito de trabalhar, né? O Congresso retornava e aí elegia, assim, os 3 regentes do Brasil, né? Qual que era a primeira mudança que teve no Brasil com esses regentes? Primeira coisa, descentralizou o poder, né? Deu autonomia para cada uma das províncias. E aí um detalhe, a gente vai ver que quando Dom Pedro fez a Constituição dele lá em 1824, Dom Pedro definiu que havia um poder moderador. O que era o poder moderador? Era o poder dele. Ou seja, tinha lá o executivo, o legislativo e o judiciário, mas o dele era o poder moderador, ou seja, mandava mais que esses outros todos. Nesse período aí teve a supressão desse poder moderador, que a gente não tinha um imperador para exercer esse poder moderador. Então até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, esse poder moderador aí ficaria em segundo plano. Figurariam só os 3: poder executivo, legislativo e judiciário. A gente tinha o judiciário com os juízes, o legislativo com a assembleia e a gente vai ter aqui o executivo agora com os 3, né? Os 3 regentes assumindo esse poder executivo no Brasil. Bom, além disso, além da supressão dessa descentralização de poder e da supressão desse poder moderador, era criada ali a Guarda Nacional, que tinha autonomia executiva sobre todas as províncias. Ele podia entrar onde ele quisesse. Essa Guarda Nacional era mais poderosa, era a Polícia Federal da época, né? Podia chegar em qualquer cidade de qualquer estado, entrar e ser repressiva. Não tinha perigo de ser contestada por ninguém. Criou-se nessa época também o Código do Processo Criminal, né? Que dava autonomia jurídica para cada província que julgasse os seus casos. Não era mais um governo federal que fazia tudo isso. Olha como está descentralizando, como está tirando das mãos desses regentes e passando para a mão dos estados. Criou-se também o que chamou-se de ato adicional, no ano de 1834. O que foi esse ato adicional? Criou as assembleias provinciais, ou seja, cada província tinha autonomia repressiva agora. Eles tinham uma assembleia lá dentro para decidir as coisas, para fazer as leis de cada estado, né? Dava para eles, dava para cada província autonomia legislativa, controle sobre a arrecadação dos impostos que tinha ali, tinha os impostos estaduais agora, e a nomeação dos funcionários, porque antes só o governo federal nomeava pessoas para assumir cargos em cada cidade do Brasil. Bom, em 1834, essa regência trina iria perder força e iria cair e a partir dali passaríamos a ter uma regência una. Uma pessoa só seria regente no Brasil, né? Voltaria a centralização, descentralizou tudo, mas agora voltaria a centralização na mão de um regente só. E o regente escolhido foi o padre Diogo Feijó, que vai ter o seu governo entre 1834 e 1837, que gerava no meio de uma briga ali entre moderados.
Padre Feijó fazia parte daqueles moderados, liberais moderados lá, né, os chimangos, que eram os ricos e queriam voto censitário, lembrou? Esses estavam tendo uma rixinha entre eles ali, uma briga entre eles, e vai ter a manutenção da descentralização. Uns queriam manter a centralização, outros queriam que descentralizasse, acabou vencendo quem queria a descentralização. Ou seja, as províncias continuariam tendo a sua autonomia. Olha a guerra onde é que estava. A briga de todo esse período regencial era nesse processo entre a centralização de poder e a descentralização. Era onde havia a maior briga. Nesse período, houve uma crise que ficou conhecida como vulcão da anarquia. Por quê? Porque a descentralização fortaleceu movimentos revoltosos nas províncias. Cada província estava lá, então não tinha mais a força do Estado, do Brasil, no caso, dentro de cada província. Cada província tem que resolver seus problemas. Então nós vamos ver que vai ser um período aí que vai favorecer algumas revoltas. Tá? Revoltas essas, vamos falar de 3 delas que foram muito importantes. Uma delas era a cabanagem, que aconteceu no estado, na província, né, do Grão-Pará, porque na época aquele norte do Brasil era tudo um estado só, uma província só, Grão-Pará. Pegava ali Pará, Amapá, Amazonas, Acre, tudo aquilo ali, Acre ainda não, que não era, Acre ainda não era do Brasil, mas todo aquele norte ali fazia parte do Grão-Pará. E o que era essa cabanagem? Era uma revolta que aconteceram, onde negros, índios, brancos mais pobres que viviam em cabanas se revoltaram. Por quê? Porque eles queriam participação, né, das decisões do Brasil. E aquele estado do Grão-Pará, aquela província do Grão-Pará, era abandonada, esquecida. Se cobrava altíssimos impostos e não botava esses impostos de volta para a população. Era meio largado. Então esses caras queriam participação, queriam se fazer ouvir. Então fizeram um barulho do caramba e no mesmo ano esses revoltosos acabaram sendo expulsos de Belém, né? Belém, que era uma cidade, já existia a cidade de Belém lá no Grão-Pará. Esses caras foram expulsos e não foi só expulso. Essa cabanagem ela acabou com o extermínio de mais ou menos 30% da população daquela região pelas forças do governo. Aí o governo federal entrou no meio para resolver o problema. Então foi lá e resolveu, matou 30% do povo que estava lá, não sobrou ninguém para guerrear mais, acabou a revolta da cabanagem. Outra revolta importante foi a revolta dos malês. A revolta dos malês aconteceu na Bahia e foi uma das primeiras revoltas que nós tivemos de um grupo totalmente escravizado. Eram só escravos nessa revolta dos malês. A gente tinha esses escravos que queriam instalar na Bahia, no norte do Brasil ali, uma monarquia islâmica negra. Porque esses caras eram do islamismo lá na África, era do norte da África, islâmicos, e vieram para o Brasil escravizados. Então esses caras queriam quebrar tudo ali e inserir lá uma monarquia islâmica negra lá no norte do Brasil. O medo do povo do Nordeste do Brasil, principalmente ali, que isso acontecia na Bahia, né? O medo desse pessoal ali do Nordeste era que acontecesse o que aconteceu no Haiti, que no Haiti teve algo muito parecido, né, uma revolução negra, e libertou o Haiti. O Haiti conseguiu a liberdade em relação à Espanha numa revolução negra de escravos. Já pensou se essa moda pega? E provavelmente havia influência desses negros do Haiti, que também eram de povos que haviam, nessa época já existia contato do Brasil com outros países. Então tinha muito medo de que acontecesse essa revolução no Haiti. Só que não foi algo que durou muito tempo. Na verdade, essa revolta durou 2 dias e acabou com a força do governo chegando lá novamente e abafando essa revolta dos malês. Outra revolta, e essa aí durou um pouquinho mais de tempo, foi a revolta Farroupilha, que durou simplesmente 10 anos. O que queria-se? Aconteceu primeiro aonde? Aconteceu lá no Rio Grande do Sul, e o foco do Rio Grande do Sul era se separar do Brasil, era uma revolta separatista e republicana. Queria se formar a República do Rio Grande. Tia Andréia deve saber dessa história muito bem, porque ela é de lá e lá se mantém muitas culturas, né? O Rio Grande do Sul mantém muito a sua cultura, né? Conta-se muito essa história. Hoje existe em vários lugares do Brasil a Semana Farroupilha em homenagem a essa revolta Farroupilha lá.
Foram 10 anos de luta e essa luta ela iniciou por causa dos impostos cobrados sobre o charque. Charque era aquela carne seca, né? Que no Brasil, naquela época, não tinha geladeira. Não sei se vocês sabiam disso, mas eu fiquei sabendo há pouco tempo. Não tinha geladeira naquela época. Então se comia carne de charque, né? A carne seca que podia ficar fora da geladeira. O cara enfiava isso aí no embornal, botava encostado na mula aqui para ficar quentinho e ia comendo esse negócio aí enquanto ele viajava. Era uma boa. Esse charque se cobrava um imposto muito caro. Pra vocês terem uma ideia como é que era esse imposto, o Uruguai pagava 4% de imposto para mandar produto para dentro do Brasil. O Rio Grande do Sul pagava 25%. Então, a diferença realmente, eu acho que até tem razão de exigir que diminuísse os impostos. Essa revolta só iria acabar no mandato de Dom Pedro II. O período regencial não conseguiu acabar com ela, acabaria lá no período de Dom Pedro II e baixava, mas assim, conseguindo abaixar esse imposto sobre o charque. Tá? Nessas revoltas aí eram consideradas ameaças à unidade do território nacional. Por isso havia interferência da União. Né? E aí nós vamos ver esse racha aí entre o liberal, entre os moderados com o liberal moderado, né? Os chimangos, né, que eram os liberais moderados, se dividiram, na verdade, em dois grupos. Um grupo que era conhecido como Progresso Liberal, que queria a manutenção dessa descentralização, e um que chamava de Regresso Conservador, que queria que voltasse a centralização política. Né? No meio dessa guerra, o Diogo Feijó, que era o regente, né, o regente Uno, acabou isolado. Ele ficou meio sozinho, sem apoio de ninguém, nem de um grupo nem do outro, e acabou renunciando. Né? Aí acabaria os regressistas conseguindo uma vitória, né? Esse regresso conservador que queria a centralização, conseguindo a vitória. O que aconteceu aí nesse período, então? Mudou-se a regência. Já que o padre Diogo Feijó renunciou, entraria Araújo Lima, que ficaria de 1837 a 1840 e retornava à centralização do poder. Né? Excluía todos os liberais da vida política, não tinha mais liberal na vida política, e começava uma forte repressão contra essas revoltas. Resolveu as revoltas? Até resolveu. Só que começou com essa centralização a surgir novas revoltas, como é o caso da Sabinada na Bahia, da Balaiada no Maranhão. Começaram a eclodir revoltas para todo lado. Para resolver esse problema, se criou o que ficou chamado como lei interpretativa do ato adicional. Já que o ato adicional não resolvia, vamos criar uma interpretação para esse ato adicional, onde boa parte daquilo que os liberais conseguiram acabou sendo anulado. Aos poucos foi se anulando tudo aquilo que os liberais conseguiram no Brasil. Toda aquela liberdade. Acabou com as assembleias provinciais, né? E se brigava para antecipar a maioridade de Dom Pedro de 21 para 18 anos. Queria se antecipar para 18 anos, mas nós vamos ver que não foi isso que aconteceu. Foi feito o que ficou conhecido como o golpe da maioridade em 1840, onde Dom Pedro, com 14 anos de idade só, acabou assumindo o trono brasileiro. Né? Teve aí um apoio popular de 3.000 pessoas marchando para o Senado, brigando. Não, nós queremos que Dom Pedro volte, assuma o poder dele. Dom Pedro II é filho de Dom Pedro I, nós queremos que ele volte. 3.000 pessoas gritando lá, né? E já cansado da exclusão política, esse pessoal aí dos liberais aí, essa parte, né, que era o progresso liberal aí, já estava excluído da vida política por muito tempo, pensava assim, junto com o monarca, nós vamos ter, o mesmo que o poder centralizado, nós vamos ter um pouquinho mais de participação na política. E vai ter, né, esses liberais moderados aí vão começar a ter participação política, principalmente agora que terminaria ali o período regencial brasileiro, e passaria o poder para as mãos de um menino de 14 anos de idade que iria vir assumir um dos maiores países do mundo, né? O maior país da América do Sul aí, o Brasil. Beleza, meninos? Beijão para vocês. Até a próxima aula. Valeu!
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand.